Olá, bem-vindos na primeira opinião e vamos dessa vez ouvir o programa Diário da Crise, tocado pelo economista Eduardo Costa Pinto, e ele vai falar a respeito das vacinas contra o Covid-19, também vai falar a respeito do auxílio emergencial, né, a importância que o auxílio emergencial tem para a economia brasileira e para o povo brasileiro, e também sobre o tão falado impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos à primeira parte do programa. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Diário da Crise 42, né? Temos como título Vacina, Auxílio e Impeachment. Gostaria de agradecer hoje, Diário da Crise 42, dia 29 de janeiro de 2021. Em um Brasil complexo, complicado, em que vacina, auxílio e impeachment viraram o tema da última semana. Mas antes da gente começar a falar do nosso Diário da Crise, tá? 42, saudar um pouco, esperando o pessoal chegar. Boa noite a Maria Salete, boa noite a Denise, né? Boa noite ao Daniel Nunes, que estava aí desde cedo. E, em primeiro lugar, também desculpar pelo atraso de 20 minutos, aconteceu alguns imprevistos aqui em casa, mas normalmente, como vocês sabem, a gente começa às 19 horas, desculpem pelo atraso. Mas antes da gente começar a desenvolver o programa de hoje, eu queria fazer um pouco da propaganda do canal do Estudo de Economia da FRJ. Até o pouco o Daniel aqui comentou, né? Deixa eu postar aqui para vocês. Um minuto. O Daniel comentou: todos os elogios ao canal do Estudo de Economia, o FRJ está de parabéns. Foi citada hoje por Brés Pereira na live do André Roncalho. Só lembrando, para quem está chegando agora, tá? Esse não é um canal do Eduardo Costa Pinto, virou até SCP, o Bicalho que está fazendo back-off aqui me deu uma zoada, falou: como é que você vai chegar lá na Bahia e falar pessoalmente que você virou SCP, Eduardo? Mas vamos lá. Qual é o ponto que eu acho importante ressaltar quem está chegando agora? Esse canal não é um canal do professor Eduardo Costa Pinto. Na verdade, esse canal é o canal do Instituto de Economia do FRJ. Na verdade, o Diário da Crise é um programa do canal do Estudo de Economia da FRJ. Para que vocês entendam, o Instituto de Economia da FRJ, né, é um instituto de economia plural. A sua predominância é heterodoxa, tá? Mas existe a convivência com as várias linhas e interpretações do estudo de economia. Eu vou só para vocês terem ideia dos vários canais, eu vou fazer a propaganda que eu acho importante institucional para o estudo de economia, tá? Que é o seguinte: eu vou colocar aqui a página principal, né, do canal do Estudo de Economia. Vou compartilhar para vocês, tá? Ou seja, o canal do Instituto, a gente está agora ao vivo no Diário da Crise, 42, vacina, auxílio e impeachment. Tem também, tá, o programa quinzenal, né, Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, que junto com eu, o professor Baixa, o Bicalho, o professor Noma e o professor Prado, conversamos sobre o mundo contemporâneo. Já estamos no programa 29. O último programa foi colocado, esse não é ao vivo, né, gravado, né, há um dia. O segundo grupo, o segundo programa, representa o grupo de conjuntura do Estudo de Economia da FRJ. O grupo de conjuntura tem uma leitura, né, vamos dizer assim, ortodoxa, ou o termo ortodoxo é complexo, mas ortodoxo, ou se você quiser, liberal, né, da análise da política econômica do governo atual, tá? Inclusive, numa linha que vários programas mostram que isso, na minha visão, não é, mas na visão deles, que o governo estaria praticando a política econômica correta. Tem o próprio Diário da Crise, né? Além de tudo, você tem apresentações, tem um grupo de energia, que já tem 2 apresentações, ou 3, e logo vai criar uma estrutura de um programa mais específico, né? E, além disso, né, você tem os programas de pós-graduação
que também divulgam o que é feito por semana, por pesquisas. Então, por exemplo, o PPGE. O que é PPGE? O Programa de Pós-Graduação em Economia. Então, já está programado para a semana que vem, né, a discussão de relações exteriores do Brasil no mundo pós-Trump. Né? O Davidson Belém Lopes, o Programa de Pós-Graduação em Economia. Tem também o programa que é coordenado pela professora Margarita, Economia e Finanças, Economia e Feminismo, desculpem, pessoal, Economia e Feminismo, tá? Que tem sido realizado constantemente. O último programa do Economia, o último episódio de Economia e Feminismo foi Subalternidade, Neoliberalismo e Racismo. Tem um Lema, que é um grupo de pesquisa que também realiza discussões sobre a questão numa ótica da economia política, e o programa de pós-graduação em políticas públicas, tá? Depois isso tudo, tá? Querendo fazer a propaganda do canal do IE, e antes da gente começar a discutir o diário, se inscrevam no canal. Agora eu vou dar uma de youtuber, né? Vira professor, vira youtuber. Se inscrevam no canal, né? Deem um like nesse programa ou dos outros episódios dos programas do canal do Instituto, porque a gente nunca, no Estúdio de Economia da FRJ, tem como tarefa institucional levar o conhecimento além dos seus muros, ou seja, levar o conhecimento, o debate, as interpretações, as linhas, além dos seus alunos ou além dos seus muros universitários ou dos seus pares. Então, é levar para a sociedade conhecimentos e interpretações diversas. Como eu falei, inclusive, né, esse programa, né, o Diário, tem uma perspectiva de economia política marxista. Né? O programa sobre conjuntura econômica tem uma perspectiva da análise da conjuntura a partir de uma perspectiva liberal. Né? Evidentemente, como eu falei para vocês, o Estúdio de Economia é uma instituição predominantemente heterodoxa. Então, eu queria fazer esse gancho antes da gente começar o diário para entender que esse não é o canal do professor Eduardo Costa Pinto, mas é o programa que faz parte do canal de Estudo de Economia, que a gente prima por levar conhecimento e formação para o conjunto da sociedade. Mas, dado isso, fazendo essa propaganda institucional, deem um like, compartilhem tanto esse episódio como os outros episódios que vocês acharem interessantes, ou também nos outros programas do canal de Estudo de Economia. Vamos lá. Vocês estão se perguntando, a primeira coisa, pô, Eduardo, o que está acontecendo com esse Brasil nesse momento? Né? E porque eu vou listar aqui algumas notícias e eventos, né, que alguém poderia estar se perguntando, mas Eduardo, o que vai acontecer? Por que, por exemplo, a Miriam Leitão escreve o artigo no jornal O Globo, né, apoiando o Bolsonaro, né, inclusive, né, como um argumento, dizendo isso no sábado? Isso, observe, pessoal, isso tudo a gente está falando depois do nosso último Diário da Crise, em que a gente divulgou, mostrou, evidenciou com os dados de lucratividade que o andar de cima vai bem obrigado, com raríssimas exceções, tanto o setor financeiro quanto o setor não financeiro. E eu estou falando aqui dos grandes conglomerados, a gente está falando aqui dos mega empresários. A lucratividade cresceu e permaneceu positiva e até cresceu mesmo na pandemia, quando a economia brasileira, no acumulado dos 3 primeiros trimestres, caiu 5%. Né? E eu lembro, e na semana passada, a discussão toda, parecia que o Bolsonaro ia cair amanhã, né? No final de semana. Como se toda a correlações de forças, os interesses de frações de classe ou do empresariado estariam contra o Bolsonaro. E a gente argumentou aqui com dados que não teria, inclusive, sentido econômico neste momento, né, apoiar o impeachment. Né? E aqui é interessante porque eu estou falando isso, porque na sequência, logo depois, no próprio sábado, saiu a matéria na Folha de São Paulo falando sobre a perspectiva do empresário brasileiro, dos grandes empresários. Né? E os grandes empresários brasileiros, né, eu vou, inclusive, aqui ler um pedaço da matéria para vocês entenderem, em certa medida, do que eu estou falando. Né? Foi uma matéria que saiu uma entrevista, né? Entrevistou vários empresários, mega empresários,
essa entrevista desse médio empresário, eles não divulgaram o nome, né? Isso saiu, essa matéria saiu na Folha de São Paulo, na coluna, acho que Poder, no sábado da semana passada, tá? Deixa eu achar aqui, peraí que eu já acho, pessoal. E que, na verdade, tá? Deixa eu achar aqui para vocês, o que a matéria diz em essência, né? Eu quero transcrever, porque para mim isso é muito marcante aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Acho que isso aqui é bem emblemático da situação que a gente está vivendo hoje, que é a seguinte, tá? Os empresários, mesmo aqueles que não apoiaram o Bolsonaro, tá? Hoje não apoiam o impeachment, tá? E aí a matéria continua dizendo a seguinte situação, que a vitória, isso para os empresários, o jornalista está escrevendo, para os empresários, a vitória do candidato Bolsonaro na Câmara permitiria que as reformas avançassem e, com isso, né, voltaria o crescimento econômico. Então, assim, eu acho que são essas dimensões importantes para entender as disjuntivas e as aproximações do que nós estamos vivendo nessa discussão no plano econômico, né? Eu vou ler aqui exatamente a matéria. Essa matéria é: eleições na Câmara vai definir apoio do empresariado a Bolsonaro. Aspas. Matéria, Folha de São Paulo. Neste momento, nenhum dos empresários com os quais a reportagem conversou, mesmo aqueles que desde o início não são simpáticos ao governo, apoiam um pedido de impeachment. Porém, tudo vai depender do andamento das reformas, que, na visão do empresariado, serão fundamentais para a recuperação e o aquecimento do ambiente econômico, que está em uma situação muito delicada em razão da crise deflagrada após a pandemia, né? Observem bem, e aqui eu acho fundamental isso, né? Observem bem, né? Né? Os segmentos empresariais, observe, isso aí um dia depois do nosso último Diário da Crise, na sexta-feira, né? E mais ainda, se vocês observarem, né, a coluna do Hélio Gaspari, né, que aquilo é uma síntese, né, ele vai dizer o seguinte, ele vai usar o contorcionismo para dizer que o impeachment do Bolsonaro, ou seja, o fora Bolsonaro, não tem agenda. E ele vai comparar, né, o fora Temer com o fora Bolsonaro, né, e dizendo o seguinte, né, dizendo a seguinte situação, em que, como não tem agenda e como o Mourão é igual ao Bolsonaro, não tem sentido pedir impeachment, né? Ou seja, quando você junta o fora Temer e o fora Bolsonaro e diz que não tem agenda, né? Você está dizendo que a esquerda não tem agenda. E provavelmente o Hélio Gaspari, se aliando com a visão, né, do que está dos empresários escrito na Folha de São Paulo, não apoia o impeachment, e está dando um recado para Miriam Leitão, dizendo o seguinte: Miriam, pô, você vai dar um vacilo desse, você vai dar recurso, argumento, né, para a presidenta Dilma, né, que tomou um golpe parlamentar, dizer que você está admitindo que foi golpe, né? É tipo assim, pô, Miriam, se liga, né? Se liga, porque você está abrindo a possibilidade de uma vitória do campo da esquerda. E mais, aí você poderia dizer, mas Eduardo, mas que esquerda? Não, esquerda revolucionária, mais ainda, não é nem esquerda desenvolvimentista, mas aqui é importante entender a nossa conjuntura histórica, né? Como o Bolsonaro hoje, né, é funcional no sentido do que o andar de cima quer realizar em termos de mudanças estruturais do capitalismo brasileiro, né? O Bolsonaro torna-se funcional, mas é um funcional, né? Funcional, né? Que na verdade é com risco, mas eles preferem arriscar. E por que preferem arriscar? Porque eles estão lucrando, o Bolsonaro está entregando até então, né? É evidente que eles querem mais, tá? É evidente que eles querem mais. Eles querem mais privatização.
Ah, Eduardo, as privatizações não andam. Não foi vendida nenhuma grande empresa pública. A Petrobras está sendo fatiada. Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, nem menos da metade do primeiro do governo Bolsonaro, foi vendidos de ativos do governo 134 bilhões. Parte disso são ativos das subsidiárias da Petrobras, ou seja, são ativos da Petrobras. A subsidiária faz parte do Grupo Econômico Petrobras, tá? E outra parte nova foram vendas de ações do BNDES. Inclusive, num texto recente no Valor, o Koblenz, que é do sindicato dos funcionários do BNDES, escreveu um artigo mostrando, né, que vendeu completamente, vendeu na baixa. Se hoje as ações tivessem vendido agora, né, o BNDES ou o próprio governo teria lucrado alguns bilhões a mais, né? Então é nesse sentido, sim, a propriedade estatal está sendo vendida, 134 bilhões. É claro que esse pessoal do andar de cima quer mais e quer rápido. E quer rápido e quer mais por quê? Porque sabe que é inconsistente intertemporalmente, né, o que eles estão propondo em termos de venda de ativos. Isso eu estava conversando com o Bicalho aqui. Não tem nenhum tipo de regulação. Você vai tentar vender Eletrobras, mas não regula, por exemplo, tarifa, né? Quando você não regula tarifa, quem vai comprar Eletrobras vai ganhar rios de dinheiro porque vai ter renda de monopólio. Mas quem vai comprar a energia, e principalmente aí o segmento industrial, ou outros segmentos intensivos, por exemplo, energia como a siderurgia, vai se dar muito mal. Então, observe, não tem nem coordenação, né, do motim. Então, o pessoal quer, vai, rápido. Aquilo que a gente estava conversando no Bicalho, o Luiz Ferreira não saiu porque o governo resolveu não avançar nas privatizações. É porque a privatização proposta pelo Luiz Ferreira estava conectada com um determinado conjunto, segmentos ou frações do bloco no poder do capitalismo e que não atendia a outros interesses de outras frações e também os seus interesses regionais. Mas isso vale, né, para diversos segmentos. Eu estava aqui conversando também com o professor Prado hoje mais cedo, ele falando, o pessoal está querendo privatizar os postes, mas sem nenhum tipo de regulação. Ou seja, você vai transpor o monopólio público para o monopólio privado e os caras vão aplicar renda de monopólio. E os cabos que passam por lá, as empresas falam, opa, eu vou me dar mal com essa história. Né? Mais ainda, as refinarias da Petrobras que estão colocadas à venda, no sentido que vai dar mercado, 80% dessas refinarias, né, mais até de 80% que estão à venda, vão se tornar monopólios regionais. E vão oferir renda de monopólio privado regional sem regulação. Hoje não tem nenhuma discussão sobre regulação. Né? Como tinha nos anos 90. É o motim completo. Agora, qual é a questão central disso? É quem regula o motim. Porque um diz assim, olha, eu vou ganhar mais agora. Mas o outro vai dizer, mas você vai empurrar renda de monopólio em mim. Como é que eu coordeno isso? Não coordena, porque a gente não tem hoje institucionalidades e processos. Então, o Bolsonaro é, sim, funcional para esse andar de cima no processo de privatização. Tá? Para manutenção do teto dos gastos. Ontem eu fui lá, dei audiência lá para a live do Bolsonaro e assisti a live do Bolsonaro ontem. Qual é uma defesa central do Bolsonaro na fala dele? Não tem como continuar com o auxílio. Vai quebrar o Estado. Vocês querem que eu quebre o Estado? Isso é o recado, isso é o sinal para o andar de cima, principalmente os detentores de ativos financeiros, que ancoraram parte da elevação dos ativos financeiros, dos preços no mercado secundário, que seja no mercado de ações, mas também e principalmente no mercado de títulos públicos. Né? Ancorar expectativas a partir
do fiscalismo. Se isso desestrutura, com certeza vai ter redução de preços de ativo financeiro, títulos da dívida no mercado secundário. Aí vocês vão dizer, pô, Eduardo, mas esse pessoal já ganha muito. Eles vão se contentar em ganhar um pouco menos. Não, pessoal. A lógica do capitalismo é de linha. O capitalista, de forma individualizada, individualmente, ele busca o lucro incessantemente, quer seja porque o outro pode derrubá-lo quando ele perde a concorrência, ou quer seja pela disputa com outros capitalistas internacionais. Tá? Então, é nesse contexto que eu acho fundamental, tá? Para a gente não ficar caindo, assim, eu fico abismado, inclusive quando eu vejo a discussão mesmo do pessoal do campo da esquerda num debate, tá? Centraliza na figura do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é essa trajetória. O Bolsonaro, como eu já falei aqui, se pudesse, ele já teria dado um golpe. Isso ele falou, e ele fala em golpe o tempo inteiro, golpe no sentido de que as Forças Armadas iriam proteger a democracia. Isso ele fala direto, mas e se pega qualquer vídeo atrás, qualquer vídeo lá para trás, né? Ele falava isso literalmente. Então eu não estou aqui colocando nenhuma ilação no que o presidente atual fala, né? Mas a questão que se coloca é, nesse momento, a maior parte do pessoal da grana, né, apoia o Bolsonaro, né? Mas você vai dizer, mas Eduardo, o Armínio Fraga foi lá na live do Valor, né, e disse que o impeachment era necessário, assim como na loja da Mira Leitão, fez um certo meia-culpa entre aspas, tem que ter muito cuidado. Ele diz assim, olha, talvez fosse melhor ter esperado, dado que a política econômica da Dilma era suicida. Então, olha aqui simbolicamente o entrelinhas. Você diz que a política econômica é suicida e, ao mesmo tempo, diz que era melhor ter esperado, né? Então, é uma meia-culpa bem fajuto, tá? Ao mesmo tempo, ontem também, o dono do Bradesco, né, na entrevista à Folha de São Paulo, que não é hora do impeachment. Né? Se alguém acha, e aqui eu queria ressaltar, porque isso me lembra muito, eu que tenho acompanhado a conjuntura constantemente, escrito dessa discussão, está muito parecido com o que a gente vivenciou logo após o efeito Joesley, Temer, Aécio em 17. Se vocês observarem, ou se vocês lembrarem a época, a Globo, né, foi na direção de avançar para cima do Temer, da crítica ao Aécio, na lógica lavajatista. Né? Mas a Folha de São Paulo e muitos dos seus colunistas começaram a criticar a Lava Jato pelo seu método. Eu não esqueço o paladino dos economistas liberais, né? Que agora eu me esqueci, meu Deus, o presidente do INSPE, o ex-aluno aqui do Estudo de Economia, Marcos Lisboa, escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo, olha, a Lava Jato foi uma coisa muito boa para o país, de 2015 até hoje, mas agora ela exagerou contra o Temer, porque a Lava Jato está impedindo as reformas. E a Folha de São Paulo fez vários editoriais segurando o tema. Aí você vai dizer, Eduardo, é uma briga apenas entre jornais? Não. Aqui a hipótese que eu acho importante, porque está se repetindo agora. Né? Você tem os megacapitalistas, estão concentrados em São Paulo. Né? É Faria Lima, mas são também os industriais. Os grandes industriais. E nesse momento eles são contra o impeachment. O Trabuco deixou claro. A escala de riqueza que o Bradesco comanda, só para vocês terem ideia, Bradesco e Itaú, em ativos mobiliários, tem cerca de R$1 trilhão. Eduardo, você está chutando? Não, pessoal, vai lá no balanço do banco. Assim, no nosso último, quem está entrando no diário hoje, 42, no 41 tem toda a lucratividade. Foi até um diário mais cansativo, mas assim,
É porque às vezes o pessoal fica, esse professor deve estar chutando isso. Não, eu fico horas e horas mexendo em planilha dinâmica para compatibilizar mais de 200 mil linhas de informações de idade, lucratividade e de balanço, pessoal. Mas tá lá, né? Inclusive, para eu ter certeza, eu olhei lá com o meu colega Norberto, que entende bastante do setor financeiro e que em breve vai lançar um novo programa aqui no canal do IE para simplificar e compreender as complexidades do setor financeiro brasileiro e bancário, tá? Não é o Armínio que vai ter capacidade de coordenar esse processo, né? E mais ainda, o Armínio pode sim até representar, mas um segmento relativamente pequeno, provavelmente da Dias Ferreira, tá? E a Globo, né? Que essas resolveram ir para cima do Bolsonaro. Mas como foram para cima do Temer? E o Temer ficou, né? Nesse sentido, né? Hoje, o núcleo duro do capitalismo brasileiro, né? A Isa tá falando assim, o Trabuco disse que a Dilma não ia sair. É importante aqui, Isa, vamos lá, Isa Ville. O que eu estou dizendo é que, e aí é importantíssimo o recorte temporal, pessoal. Eu estou dizendo que hoje, no dia 29/1/2021, o andar de cima não topa o impeachment, não quer o impeachment. Mas na própria matéria que eu li para vocês, eles sinalizam e avisam para o Bolsonaro: se você não entregar a reforma, eu não fico com você. E é evidente que eles vão para o impeachment. Aqui, a nuance não é dizer o seguinte: o andar de cima nunca vai no impeachment do Bolsonaro, não, pessoal. Materialismo histórico. O que a gente faz aqui no Diário da Crise é, a partir dos elementos teóricos, econômicos, políticos, dos dados, olhar o movimento da história, né? Não dá para dizer, e não tem como dizer o seguinte: o andar de cima brasileiro não vai apoiar um impeachment do Bolsonaro até o final. Não dá para dizer isso. Não dá. Tá? Ainda mais no profundo contexto de incerteza que temos no jogo e na guerra de todos contra todos, do motim completo. Agora, se governo Bolsonaro continuar entregando, qual é o sentido? Entregando reformas, processos de privatização, manutenção do teto dos gastos. Qual é o sentido dos empresários não apoiarem o Bolsonaro? Ou alguém acha que os empresários estão muito comovidos com as vidas perdidas nos vários espaços brasileiros? Eles estão preocupados, inclusive, em ter vacina para eles. Isso é a máxima do capitalismo. A pandemia explicitou na disjuntiva entre vida e economia, que na verdade é entre vida e capital, não é economia, né? Vocês perceberam o que aconteceram. E não foi o Bolsonaro, não surgiu da ideia do Bolsonaro ou do Trump sozinho, né? Questionar o lockdown, o fechamento. À época, o Bolsonaro se reuniu com o Fiesp e com a Confederação do Comércio do Rio de Janeiro, né? Está lá dizendo que, em boa parte, o setor empresarial não queria fechamento, mas não tem coragem de falar. Alguns falaram e foram repreendidos na própria internet e desmentiram o que falaram, né? É nesse sentido que a gente precisa descortinar. É nesse sentido que é importante ler o noticiário, é importante ler a informação, mas é sair do fato cotidiano para entender os processos históricos. E o que está subjacente a esse cotidiano. E, necessariamente, numa ordem capitalista, numa configuração da formação brasileira, entender o andar de cima, olhar a lucratividade e também, evidentemente, olhar suas relações com o Estado e com a cena política. Mas não pode se definir outra coisa, né? Eu também fico abismado, como se dependesse do Maia, o Maia não ter colocado o processo de impeachment, a abertura do processo de impeachment contra o Bolsonaro, como se fosse da figura individualizada tomada de decisão. Isso é um erro. Isso é um erro porque você deriva a ideia que, a partir de uma decisão e da vontade do indivíduo, se constitui o Estado, ou se constitui o Congresso, ou se constitui os processos históricos. Isso é negar as estruturas de classe, as estruturas de poder, no que são estruturadas numa sociedade.
Nós temos uma sociedade que é capitalista, desigual, hierarquizada, com determinados valores, e é supostamente achar que o indivíduo é completamente livre para tomar uma decisão voluntarista e técnica. Ah, Eduardo, então você está dizendo que é sempre o indivíduo não pode? Não. Estou dizendo que não dá para o tempo inteiro trabalhar com voluntarismo. O Maia não topou abrir o impeachment porque o pessoal da grana, que o pessoal do andar de cima não topou, como eu falei no último programa. Eu vou reforçar aqui e voltar nesse ponto. Tá? Quem não assistiu, assista, porque está cheio de dadinhos, está cheio de informação. Eu chamo de dadinhos porque são impressionantes as taxas de lucro, mesmo da grande empresa industrial. Pra vocês terem ideia, na pandemia, no primeiro trimestre do ano passado, a taxa de lucro das maiores empresas industriais, em torno de 380 da amostra, retirando Suzano e Oi, né, tiveram prejuízos enormes, a taxa de lucro foi de 7,7%, enquanto a economia caiu 5,5%. Isso, pessoal, é o setor produtivo, porque os grandes bancos estão reclamando, saiu matéria na Folha, inclusive, ou na Folha não, no Valor, os bancos vão ter o menor lucro líquido da história esse ano. Pô, parecia que dá vontade até de chorar, né? Pô, os bancos estão mal, sem dinheiro. Pessoal, a taxa de retorno, ou seja, o patrimônio, o lucro líquido pelo patrimônio dos bancos, vai ser de 14%. Né? 14%. Claro que é menor do que as outras séries históricas, mas de 14%, enquanto a economia desabou 5%, enquanto a taxa de desemprego já está no patamar de 14%, enquanto a quantidade de gente fora do mercado de trabalho já gira em torno de quase 10 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Tá? Então, essa é a lógica para entender essa dimensão da economia. Por quê? Por quê? Porque ao mesmo tempo que se bate no Bolsonaro, se endeusa o Guedes. Né? E aí, e eu nem cheguei ainda na vacina, tá, pessoal, na disjuntiva. Um abraço, Marta. É exatamente isso, Marta. O andar de cima vive do saque do orçamento público. Isso é fundamental entender. E parte desse saque tem na remuneração dos títulos da dívida pública, como elemento fundamental. Não por acaso, com a queda da taxa de juros no período recente e a própria pandemia, com a desvalorização do valor dos ativos financeiros, né? Essa taxa de lucro dos bancos é a menor da história, dos grandes bancões. Né? Ou seja, vem grande parte desses lucros são de quê? Ganhos associados à tesouraria, a títulos públicos, que vem da onde? Do pagamento de impostos do conjunto da população. Tá? Então, acho que isso é fundamental. Só um dadozinho aqui novamente. Segundo dados da Ambima, os fundos de investimento totalizaram em dezembro de 2020, que é o estoque de riqueza de quem possui títulos financeiros, 6 trilhões de reais. Sendo que Itaú e Bradesco possuem aproximadamente, juntos, os dois bancos, 1 trilhão de reais. Então, imagine a força, o poder econômico que se desdobra no poder político e o que a gente vê da porta giratória o tempo inteiro na direção do Banco Central. Tá? E mais ainda, como eu já falei também no último programa, esses bancos têm participação acionária em corretoras das mais diversas. Tá? E por que isso tudo eu estou falando? Né? Porque aqui começa a disjuntiva. Olha, seu Bolsonaro, tá bom, você está fazendo o que a gente quer. Eu sei que você é difícil de controlar. Eu sei que você, supostamente, não faz parte dessa elite. Eu estou aqui conversando como se estivesse no andar de cima. Mas é assim, a gente não vai te dar um impeachment se você entregar para a gente as reformas. Mas não rola, não. Né? Não por acaso, o Guedes aparece em todas as manchetes como a representação, a salvação do governo. E aí, antes de entrar na discussão da vacina, eu queria chamar aqui um ponto, que é a discussão que apareceu, que aí eu acho assim, eu não tenho como não falar, e eu vou dizer que isso aqui, na verdade, é a cara de pau, é prêmio óleo de peroba do século XXI no Brasil, né? É o que a gente está vendo hoje com os liberais brasileiros. É o negócio mais impressionante. Né?
que é a legenda, né, por exemplo, dos programas da Globo News, que afirma o governo Bolsonaro não é liberal. E os liberais, como a Mira Leitão e mesmo Armínio, dizendo que o governo Bolsonaro não é liberal. E eu fico me perguntando, e vou fazer esse argumento aqui para vocês que eu acho fundamental. É evidente que se você pensa, o que é o liberalismo? O pai do liberalismo, né, é um filósofo, né, mas também um economista, que é o Adam Smith. O Adam Smith, se vocês quiserem aí outra forma de falar, mas o Adam Smith, né, é um filósofo moral, mas ele também é o pai da economia. E por que eu estou falando isso? Porque o liberal tem um plano econômico, o plano político e o plano filosófico. Esses três planos são juntos, mas podem estar separados. O que dá para dizer com certeza, né, que o Bolsonaro, e aí o cuidado, o governo Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro, no campo econômico, é muito, muito liberal, quer seja, né, nas suas estratégias de política econômica e também nos seus resultados. Ou seja, na intencionalidade da política e também nos resultados. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma analogia. Assim, eu fico me perguntando se é falta de conhecimento ou é mau caratismo mesmo. Quer dizer, olha a coisa tautológica impressionante. O Bolsonaro, como ele não é um indivíduo liberal, e é evidente que o Bolsonaro, enquanto indivíduo, não é liberal, tem valores não liberais, alguns chamam de iliberalismo, que eu acho que é um termo que está sendo utilizado de forma completamente equivocada para os padrões, mesmo no campo filosófico, para pensar essas disjuntivas ou não, né? Bolsonaro não é um iliberal, ele tem uma interpretação e visão da realidade de extrema-direita, né? Faz críticas ao à Revolução Francesa e outras coisas do gênero. Ele não é um ser liberal, é evidente. Tá? Mas a política econômica do governo Bolsonaro com Guedes é ultraliberal. E como, Eduardo? Primeiro, com as privatizações que eu falei para vocês. Segundo, o pessoal esquece, você acabou de mudar agora as regras de compras do governo. Abriu licitação possível para empresas estrangeiras. Você reduziu de forma unilateral, né, tarifas de importação. Você entrou em acordos comerciais com a busca de ampliação de liberalização comercial. Você opera a taxa de câmbio e a taxa de juros a partir de livres fluxos de mercado. Né? Você desregulamentou. Você criou um ambiente de negócio, que é a mágica para crescimento econômico que se começou o nirvana do crescimento econômico, vai ser um ambiente de negócio. O ambiente de negócio virou aquela palavra mágica assim, faz ambiente de negócio que esse negócio cresce. É a mesma coisa do empreendedorismo. Assim, chega a ser piada, não é piada porque, por outro lado, você vê uma população desempregada, passando fome e sem auxílio emergencial. Mas aí o que acontece? Ó a máxima. Logo que o Bolsonaro não é liberal, o seu governo não é liberal. Como o Bolsonaro foi historicamente corporativista, o governo adota as políticas corporativistas e ele intervém no governo, igual o governo anterior. Caraca, né? Isso é fake news. Não precisa nem VAR. Né? Isso é fake news. Né? Não precisa VAR. Né? Porque, na verdade, você vive hoje um governo ultraliberal no plano econômico. Né? Que, inclusive, e aqui é importante, pessoal, aqui eu vou fazer essa provocação, não existe nenhum governo liberal puro ou social-democrata puro. Existe a intencionalidade de política e as tensões e o conflito de quem ganha e quem perde com esse tipo de proposição de política econômica. Né? Acho que é isso que é fundamental entender. Mas, predominantemente, o governo Bolsonaro-Guedes é, sim, liberal. Privatização, reforma, desregulamentação do comércio, entrada em acordos multilaterais. Você pode dizer, o acordo multilateral não vai ser alcançado com a União Europeia, mas intencionalidade.
Porque o resultado da política não depende apenas do estrito senso do governo, essa é uma outra ilusão. Né? Depende da correlação de forças do processo e mais ainda. Um governo, no momento histórico, um Estado que vive uma profunda crise institucional. E aí eu vou aliviar para o Bolsonaro, que não é causada pelo Bolsonaro. Ele aumenta, mas que é causada desde 2016, porque esse andar de cima achou que dava para dar o golpe, reestabilizar e lucrar. Eles conseguiram aumentar o lucro, é evidente, mas não conseguiu reestabilizar o sistema. Né? Mais ainda, não imaginaram que o Bolsonaro poderia ganhar a eleição. Mas, ao mesmo tempo, ficam jogando o Bolsonaro para operar com o que eles querem. Por isso que diz assim, o Bolsonaro é o mal, o Guedes é o bem. Ah, se agora o Guedes não der certo, o Guedes não é liberal nem o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não é liberal. Caraca, isso é uma falácia, assim, impressionante. E digo mais, é bom lembrar, é evidente que esse governo não é liberal nos valores políticos. Mas é bom lembrar que a primeira experiência concreta do neoliberalismo no mundo aconteceu nos anos 70, durante a ditadura do Pinochet, inclusive o Guedes por lá. E mais ainda, só para lembrar, tá? Que foi desregulamentação, privatização, tudo mais. Mas mesmo nesse neoliberalismo, foi mantido sob controle do Estado a empresa de cobre chilena. Observe isso. Não existe uma dimensão pura do neoliberalismo ou do liberalismo. O que existe é o quanto essas ideias, intencionalidades e processos ficam expressos em determinada formação social, em determinado momento histórico. Então, assim, essa altura do campeonato, dizer que no plano econômico o governo Bolsonaro não é liberal é uma falácia. Tá? Agora, observem bem. Isso tudo que a gente está mapeando, a discussão do impeachment, a questão da vacina, a questão do auxílio. E por que esses setores empresariais, e aí unifica de novo, se o pessoal do Armínio versus o pessoal do Trabuco com o pessoal da Fiesp ficam dizendo que ó, agora não apoio impeachment ou agora eu apoio, tem uma coisa que unifica todos esses segmentos empresariais, todo esse andar de cima. Qual é? Não pode furar o teto dos gastos. Né? Por quê? Para o pessoal das finanças, porque estão ancorados, né, nessa discussão fiscalista, os títulos da dívida. Para o pessoal, né, da indústria ou de outros segmentos, observe, pessoal, com o último diário da crise. Quando eu estou falando da indústria, existe sim grandes empresas industriais que estão lucrando. O que está desaparecendo é a teia produtiva em volta dessa estrutura. Tá? Você tem empresas industriais que ganharam e vão bem, obrigado. As empresas comerciais, e aqui novamente a hipótese, para quem não viu nos outros programas, é possível isso, como o Eduardo fala, pô, o PIB não caiu, ou o PIB cresce pouco. Como é que aumenta o lucro desse pessoal, dos capitalistas? Né? Primeiro ponto, um processo de concentração e centralização de capital impressionante desde 2016. Por exemplo, as grandes empresas do varejo estão engolindo as pequenas e médias e aumentando seu processo de concentração e centralização. Ou seja, ganham fatia do mercado. A receita de vendas crescendo numa velocidade maior do que o crescimento do PIB do setor onde ela atua. 2. Redução dos custos trabalhistas. 3. Né? Subsídios ou principalmente redução de determinados impostos para determinados segmentos. Né? Imposto sobre folha de trabalho. Ou seja, o grande capital, ou seja, o bloco no poder do capitalismo brasileiro e suas frações estão ganhando bastante desde 2016, quando o Temer começou a entregar a ponte para o futuro, que é uma tentativa desse andar de cima de mudar completamente o padrão de acumulação brasileiro, destruindo o que existe da Constituição de 88 e destruindo o que ainda tinha, né, do que foi construído do período desenvolvimentista. Mas destruindo para quê? Não é destruir, pessoal. Destruir não é assim, vou jogar fora.
Eu vou vender ativos para o setor empresarial, abrir novos espaços de acumulação, só que sem nenhuma regulação. É acumulação primitiva na veia, é disputa pelo botim para ver quem leva isso e depois aplica a renda de monopólio. Isso tem nada a ver com livre, com busca de aumento da competitividade da concorrência. Nada a ver. Tá? Nesse sentido, e aqui acho importante, eles se unificam. E eles estão com Guedes. E eles estão com Bolsonaro. Né? A questão toda é que essa outra parte aí do pessoal Armínio, Globo, começa a desconfiar que é uma coisa o seguinte, ó, pá, auxílio, né? Vai manter o auxílio ou não? Por enquanto não vai. Mas será? Quando o Bolsonaro, e acho que vai, aí é uma hipótese que eu estou levantando aqui, não é dado, mas já olhando o que foi a última pesquisa no Datafolha, acabou de ser uma pesquisa que o Bolsonaro perde no segundo turno para algumas. Eu não, eu vou, assim, não tô, já fiz até a propaganda, mas assim, eu realmente sigo a lógica do Datafolha para olhar variações, tá? Mas a tendência, sim, é que o Bolsonaro vá caindo, né? Em termos de popularidade. Popularidade. Por quê? Porque a economia não vai crescer como esperado pelos economistas liberais. Primeiro, porque a segunda onda de pandemia permanece, a vacina, né, não aparece, ou aparece muito pouco na escala necessária. E outra coisa, o estímulo que garantiu que o PIB não caísse ainda mais ao longo de 2020, o auxílio emergencial, tá, quase 300 bilhões, né, que foi fundamental para a economia não ser dilacerada e destruída, já desapareceu. Qual vai ser o estímulo agora? Se tem um teto dos gastos, não pode vir pelo investimento público, nem pelo gasto do governo. Qual é o componente autônomo? Aí você vai dizer, não, Eduardo, a gente vai aumentar as exportações, a gente vai conseguir crescer via exportações. É evidente que as exportações estão crescendo porque aumentou os preços das commodities. Não por acaso, né, o setor agropecuário, do agronegócio, teve lucros extraordinários nesse ano, inclusive apoia o Bolsonaro. Mas se preocupa se o Bolsonaro brigar com a China demais. Né? Mas nesse momento, o agro, né, como eu mostrei nos dados do diário passado, vai bem obrigado. Agora, é claro que isso reflete aonde? Aumento dos preços internacionais. Isso vai rebatendo no mercado interno, porque os preços dos alimentos estão subindo de forma impressionante. Né? Qualquer um que pede aí em casa comida, que ainda foi na quarentena, ou que vai no supermercado protegido, vê o aumento dos preços dos alimentos impressionante, tem a ver com a dinâmica do mercado internacional. E essa dinâmica crescente dos preços, com redução do auxílio, com o mercado de trabalho desaquecido, né, o consumo das famílias vai desabar. Não tem como puxar. E o consumo das famílias, esse consumo, essa demanda endógena, né, ela é o balizador do segmento empresarial para o investimento privado. Ou seja, não tem motor de arranque para puxar a economia. E é evidente que o Bolsonaro vai perder popularidade gradual. É importante aqui novamente, gradualmente. Porque o Bolsonaro tem um piso alto. Né? Um piso alto. Né? Cerca de 20% da população confia no Bolsonaro independente de qualquer coisa. Isso é muito alto e é desde o início do governo. Né? Então, observe. O medo de uma parte desse pessoal é o seguinte, olha, e se o Bolsonaro girar? Mas observe, pessoal, não tenham ilusões. Não é girar para o desenvolvimentismo, que os militares são desenvolvimentistas porque foram no passado, na época do Geisel, ou que tem um novo Golbery surgindo, ou que tem um projeto de nação. A gente já fez vários programas que isso aqui não existe, né, pessoal? Assim, o pessoal acredita em marxismo cultural, tá? O pessoal acha que o maior inimigo é interno, que é a esquerda, e é pior de tudo, né? Da esquerda que vai, se você pensar, do marxismo à Globo.
se todos estivessem juntos. É um negócio... Mas, ao mesmo tempo, todos estão o quê? Aumentaram seu status social, estão ganhando os maiores salários, né? Estão comprando mais leite condensado para a tropa. Então, assim, aumenta o status social, aumenta a capacidade de influenciar, estão indo jantar com os grandes empresários, que isso sempre na questão dos militares, numa pesquisa que eu já comentei aqui, numa dissertação de mestrado defendida lá na PUC, que os militares se sentiam, vamos dizer assim, muito pouco... qual será a melhor palavra aqui? Se sentiam desprestigiados. E eles eram capazes, porque eles acham que são capazes de coordenar e de ser gerentes, de gestores de praticamente tudo. Mais ainda, porque eles acham, inclusive, que são a própria encarnação da nação. Né? Então, eles não vão gerar para desenvolvimentismo, não tem nada dessa história, nada dessa história. O que pode acontecer é o Bolsonaro, para se manter no poder junto com militares, tentar flexibilizar algum tipo de retorno do auxílio emergencial quando perder popularidade. E isso o andar de cima não aceita.